Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim analisando o fechamento do mercado dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A soja hoje voltou a cair, depois do relatório de ontem, um tanto quanto negativo aí para as cotações, o movimento de queda teve continuidade hoje, por outros fatores. A gente vai entender melhor nessa conversa que a gente vai ter agora com o Marcos Araújo, lá da Agrinvest. Marcos Araújo já está aqui com a gente. O fato é que agora a soja tende a testar patamares mais baixos aí nos próximos dias. E a gente quer entender esse movimento, mas principalmente entender se é um movimento que veio para ficar. Marcos Araújo, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender essa movimentação negativa e, afinal de contas, é uma tendência de baixa, Marcos? Olá, Alexander. Boa tarde a todos. Não, eu não acredito e não estou convencido. Quando você olha os fundamentos das commodities agrícolas, no caso em questão soja, milho, está longe ainda de nós termos uma garantia da oferta ao ponto de ter uma reversão de preços baixistas. Pelo contrário, de médio para longo prazo, o cenário é muito crítico, uma vez que nós temos o efeito da guerra na Rússia e na Ucrânia. São dois grandes players hoje exportadores de commodities agrícolas, no caso em questão a Rússia com trigo e a Ucrânia com milho, com trigo e com óleo de girassol. E aí nós temos essa grande quebra de soja da América do Sul, o que transfere toda a responsabilidade do ponto de vista de oferta e segurança alimentar para o hemisfério norte, nessa temporada 2022, que inicia agora o plantio com o outono, com a primavera, que se iniciou por lá na semana passada. Então, você tem aí uma questão se a Ucrânia vai conseguir ou não plantar a sua área agrícola. Estimativas iniciais apontam 40% de redução na produção de milho, consequentemente no excedente exportável, e eles produzindo aí culturas para alimentação humana, a exemplo da ervilha, do trigo serraceno. Então, e aí você tem todo o plantio agora nos Estados Unidos, que nós tivemos ontem os dados de intenção de plantio, trouxe uma maior área provável de plantio para soja versus o milho, coisa que eu não acredito que deva se confirmar. E o mercado então caiu, combinado hoje com o anúncio dos Estados Unidos, com o aumento da produção diária de 1 milhão de barris por dia nos próximos 6 meses, fez com que nesse momento aí a soja caísse bastante em Chicago, Alexandre. Tá, então vamos seguir esse seu raciocínio aí da produção nos Estados Unidos. Você disse que a oportunidade poderia vir da safra americana, que obviamente nem começou a ser plantada, tem todo o desenvolvimento ainda para acontecer, mas vamos imaginar, Marcos, que se produza nesses 36, quase 37 milhões de hectares do relatório de ontem. Qual que é o potencial produtivo da safra americana nessa área? Alexander, eu estou olhando meus dados aqui, tá? Pelo que eu estou vendo, meus dados desde a safra 2003-2004, seria a área recorde de plantio de soja nos Estados Unidos. Desculpa, 36,8 milhões de hectares. Considerando uma produtividade média nacional de 57,7 sacas, teríamos, portanto, um teto produtivo nos Estados Unidos de 126,4 milhões de hectares, que seria a produção recorde. Isso tendo que combinar com São Pedro daqui em diante. E o clima nos Estados Unidos, a umidade do solo não está nada favorável e também algumas previsões aí nada boa apontam isso daí. Essa produtividade de 57,7 sacas por hectare seria, portanto, a segunda maior da história, Alexandre. Ô Marcos, pois não. E esse volume de 126 milhões de toneladas é suficiente? A gente está trabalhando com cenários, a gente sabe que tudo pode acontecer até o fim da safra americana, mas vamos tomar como verdadeiro esses 126 milhões de toneladas aí de produção. É suficiente para garantir tranquilidade para o mercado? De jeito maneira. Por que eu não acredito nisso, Alexander? Essa semana teve um grande banco aqui brasileiro, que tem uma divisão do agro, até eles trouxeram uma estimativa otimista do aumento de produção da área brasileira de soja nessa safra 22, 23,5%. Otimista.
otimista. Eu fui até mais otimista que eles. Eu fiz recentemente uma apresentação para uma grande cooperativa aqui do Paraná, onde eu estimei um aumento de área no Brasil de 600 mil hectares na próxima temporada. Seria 1,5% de aumento, Alexander. Nessa temporada 21-22, nós tivemos 3,5% de aumento. Para você ter uma ideia, portanto, a produção brasileira seria na casa, deixa eu só confirmar aqui, seria em torno de 139 milhões de toneladas de soja. Uma área total de 41,3 milhões de hectares. Nós temos que encarar, vamos lá, nesse momento nós temos, portanto, a responsabilidade de oferta, da garantia da oferta para o hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos. Mas temos um problema muito grande em relação ao Rússia e à Ucrânia. Pois bem, portanto, se os Estados Unidos produzirem 126 milhões de toneladas, logo em breve nós vamos ter toda a especulação climática nos Estados Unidos, todo aquele período da segunda quinzena de junho à primeira semana de julho, que são as maiores volatilidades devido ao prêmio climático. E aí nós vamos ter que estar em paralelo com isso tudo, Alexander, vendo o desenrolar dessa safra 22-23 aqui para a América do Sul. Nós temos problema desde outubro da China fora das exportações de fertilizantes. Nós temos ausência e embargo sobre Rússia e Bielorrússia para o Brasil, toda do mercado. Para mim, essa crise de fertilizantes é algo antes que não havia acontecido na agricultura tropical e cai como uma bomba aqui para o Brasil. Portanto, logo mais para frente, Alexandre, se nós aumentássemos essa área de 1,5% no Brasil e se nós tivermos uma produtividade média nacional de 3.369 quilos por hectare na temporada que vem, o teto produtivo no Brasil seria 139 milhões de toneladas. Vários players de mercado consideram que para a próxima temporada o teto do Brasil esteja em torno de 155 milhões de hectares. Esse teto produtivo no Brasil, com uma produtividade média dos últimos anos, ele vai ser limitado em função da falta de fornecimento de cloreto de potássio e fosfatados. Para quem é agrônomo, colega meu, a gente sabe da lei do mínimo. Por mais que tenha vários solos, várias regiões, que eu tenho uma fertilidade do solo investida, acumulada nos últimos anos, mas muitas áreas novas de abertura, de conversão de pastagem desses últimos anos, vai ser muito susceptível a essa falta desses fertilizantes e também o potássio, que é um nutriente que garante à planta uma grande resistência a eventual veranico aqui para a América do Sul. Portanto, na hora que o mercado cair a ficha desse teto produtivo para o ano que vem, de 139, 140, isso daí também é mais lenha na fogueira para que a gente possa administrar isso tudo. Sem contar que aí a produção, o plantio na Ucrânia sob risco, toda a exportação, maiores exportadores mundiais de óleo de girassol, na minha visão é trágico de médio para longo prazo essa questão de segurança alimentar a nível mundial. Muito bem. Espero estar errado. A gente levou essa discussão lá para o segundo semestre, lá para o plantio da safra brasileira. Mas eu queria trazer um outro questionamento para essa safra ainda lá dos Estados Unidos, que é esse aumento de área de soja por lá. Você já falou que não acredita num aumento desse tamanho. Por que, Marcos? O milho e a soja, como é que está essa relação de competitividade entre eles? Enfim, pode haver mudança aí da pretensão do produtor americano até o início do plantio? Eu acredito que sim, Alexandre. Olha só, em fevereiro desse ano nós tivemos o fórum do USDA sobre a possibilidade, a estimativa de plantio nessa temporada de soja. Portanto, lá no fórum nós tínhamos uma estimativa de área de plantio de soja para a temporada que vem, no fórum de 88 milhões de acres. Agora, no relatório de ontem, 31 de março, intenção de plantio, o USDA previu 91 milhões de acres, 3 milhões a mais em relação ao fórum. É como se nós chegássemos em praticamente julho e perguntássemos para o produtor brasileiro: ei, você vai deixar de plantar soja para plantar milho ou vice-versa? Não tem um tempo hábil para uma agricultura para você virar a chave tão rápido assim. Eu vou deixar de plantar agora o milho e vou plantar soja. Devolve todo o meu fertilizante, devolve toda a minha semente simples do milho, eu quero agora de soja. Não acontece. Tem toda uma questão de rotação de cultura também.
Nós fizemos essa semana uma live também com um cliente nosso de Michigan, que é um grande produtor lá, planta quase 6 mil hectares, ele falando que ele comprou muitos insumos no ano passado também. O produtor americano não está aí tão atrasado assim para a sua decisão de plantio. Pegando os custos da Universidade de Iowa, Alexander, se você pegar aqui o custo do milho e da soja, com toda essa alta aí, Chicago, milho dezembro, a 693 o bushel. O produtor americano com milho está lucrando $989 por hectare. Lucro, Soja, de lucro. por hectare, no milho. Uhum. Pegando a mesma conta, e agora soja, novembro, $14,05 bushel. Lucra $367 com a soja e lucra 989 com o milho. Ou seja, esse potencial dos 126 milhões pode ser que não aconteça então, Marcos. Eu acredito que não. É outro fator positivo aí para preço, então, quando o mercado começar a contabilizar essas questões, certo? Exatamente. Tem toda a questão climática pela frente, qualquer ameaça climática nos Estados Unidos, uma queda na produtividade americana, faz com que essa segurança alimentar fique muito crítica aí. E aí você tem visto vários governos trabalhando com informações para também acalmar o mercado, a fim de controlar essa inflação. Infelizmente, várias informações ganham peso no mercado, viram verdade até então, e aí dá essa barrigada no mercado. Pois é, agora eu queria que você ajudasse a gente a entender essa barrigada do mercado, até onde esse mercado pode chegar. E hoje, por exemplo, teve consequência, foi sequência do relatório de ontem, teve motivação nova para cair. A gente está falando de uma soja voltando aí para o patamar dos $15, perdeu aquele suporte dos 16. E agora, Marcos? Exatamente, eu acredito que o piso aí 15,60, 15,20 em algum momento, graficamente falando, tá? Nós temos aí praticamente essa soja aí, se nós pegarmos no dia 23 de fevereiro, tá? Antes da guerra, Chicago era 16,40 o bushel, agora está 15,80. Você tem um mercado aí hoje com essa pressão também muito forte do anúncio do aumento da produção de petróleo para controlar a inflação global, e aí repercute isso no programa de biocombustíveis a nível global. Então a soja deu todo esse controle, a China volta agora somente dia 6 no mercado, tá? Então de curto prazo tem isso daí, mas eu acredito que quando você olha os números, são muito firmes para o mercado, os fundamentos são muito sólidos para uma recuperação de preços, mas infelizmente você tem uma força política aí de controle inflacionário a nível global que tem travado essas altas mais consistentes das commodities agrícolas para não causar um distúrbio social a nível mundial. E hoje teve a questão do farelo também, ajudando aí a precificar. Barrigou barbaridade, com esses aumentos da oferta anunciados aí, 4% de queda do farelo, e o óleo de soja na contramão do anúncio do aumento de produção de petróleo aumentou 1%. Eu acredito também que foi um movimento aí de correção do oil share, que é a relação, um contrato de farelo contra um do óleo, que vários fundos de investimentos operam esse spread intercommodities aí que nós chamamos farelo versus óleo de soja. Muito bem. Então vamos tomar esse ajuste de curto prazo aí no preço em Chicago. 15,60 talvez seja o próximo nível, mas pode chegar aí nos 15,20, como você bem colocou, dando um piso aí para as cotações. Chicago caindo, quando a gente olha para o dólar também caindo, e os prêmios estão lá, sem grandes mudanças, mas também não conseguem evoluir. Qual a consequência disso para a precificação da soja brasileira e como é que o produtor tem que se comportar diante disso? Eu lembro que você já avisava para a necessidade de se proteger, né, Marcos? Pois é, vamos lá. Para quem não vendeu soja aí, tomar um calmante aí, grudar no terço e dar uma rezada. Vamos lá, brincadeira à parte, mas a coisa é séria. Nós tivemos soja no porto acima de 205, 210 reais uma saca, para agora R$ 176 reais. Você vê que é uma diferença violenta. O dólar despencou, a nossa taxa de câmbio fortaleceu frente ao real hoje, 4,66, né? Então, isso daí fez com que os preços da soja caíssem mais de 30 reais por saco nos últimos dias aí. É uma grande quebra, uma grande queda no preço. Nós vimos alertando os clientes
da curva de preço em Chicago. Vencimento maio, cerca de $2 mais caro que o vencimento novembro. A curva de preço é muito importante para nos auxiliar em qual estratégia comercial nós devemos tomar. Essa curva de preço invertida, o mercado nos dizia que nós deveríamos vender a soja no primeiro semestre desse ano, aplicar o dinheiro numa renda fixa 1% ao mês, economizar a armazenagem de quebra técnica. Eu lembro da nossa última conversa que eu falei isso, e tinha que comprar um seguro de alta, porque se tivesse qualquer problema climático nos Estados Unidos, esse mercado é bombástico. E aí você teria vendido a soja com um bushel baixo, mas com o teu seguro de alta, a call, opção de compra em Chicago, você ganharia dinheiro com a alta do mercado. Quem seguiu esses conselhos se deu muito bem. Então ainda o mercado está nos dizendo, nós temos hoje Chicago maio a 15,80, Chicago novembro a $14,05. $1,75 abaixo. Esse fundamento de mercado diz muito. O maior problema da cultura brasileira, eu faço essa provocação aqui, não sou juiz, não sou dono da verdade, estou fazendo essa provocação para a gente sair da zona de conforto, é que a grande parte dos produtores brasileiros, seja homem, mulher, somente quer tomar uma decisão de estratégia comercial apenas no mercado físico, vendo ou não o meu grão. Lembrando que no teu preço do grão nós temos 3 componentes, Chicago, prêmio e dólar. E aí ele não quer fazer um seguro de alta para gerenciar o risco de preço. Estou falando das opções. Quem vendeu essa soja no físico e se tivesse comprado uma call para tomar essa segurança de decisão, estaria perdendo hoje no máximo uns R$3 por saca, mas deixou de perder mais de R$30 por saca no mercado físico. Então o problema é isso, o produtor brasileiro tem que aprender a saber usar corretamente as ferramentas de proteção de preço, porque ficar sozinho aí assistindo o mercado deixa de ser trader e vira um rezador. Bom, você já mostrou como é que os preços caíram em reais, mas isso mexeu como na rentabilidade do produtor, Marcos? Caiu bastante, Alexandre. Olha só, eu vou citar um exemplo aqui do Médio Norte, que a situação é menos pior. Pô, infelizmente, de Mato Grosso do Sul para baixo aí, com a seca esse ano, foi terrível. Triste mesmo a situação. Para você ter uma ideia, hoje, uma soja sorriso em torno de 150, R$153 a saca, daquele lote que o produtor não vendeu nada ainda, né? A gente sabe que o produtor já vendeu bastante, daria uma rentabilidade de um lucro de R$4.765 por hectare. Em relação às últimas semanas, esse lucro no Mato Grosso caiu de 160% para agora 120%. Então caiu bastante esse preço, essa rentabilidade da soja. Para o ano que vem, isso é muito mais grave ainda, Alexandre. Para o ano que vem, essa combinação, poucas pessoas têm observado isso no Brasil. Quando nós tínhamos um frete, Alexandre, de Sorriso Porto a R$320, deixa eu pegar uma calculadora aqui, R$320, Sorriso Porto, com o dólar futuro, o dólar batia, a gente fazia esse hedge como trade a $6, a taxa de câmbio futura, era um custo do frete no Brasil, Sorriso Porto, de $53 por tonelada. Com essa disparada do preço dos combustíveis aqui no Brasil, Alexandre, para 2022, não se assustem se o frete Sorriso Porto, se você pegar uma conta tradicional do caminhoneiro, esse frete se aproximar de R$600 para o ano que vem, por tonelada. Um óleo diesel a R$7 e o dólar caindo para 4,80. Se você pegar um frete, eu vou fazer por menos para não assustar, R$520 por tonelada, com dólar futuro de 4,70, um dólar se chegar nesse patamar, essa logística, esse frete interno que nós fazemos por $53, ele salta, Alexandre, para $110. Dobra praticamente. Dobra, são $57 por hectare a menos. Numa produtividade de 4.000 quilos por hectare, são $230 por hectare que vai deixar de entrar no bolso do agricultor devido à alta do frete e à valorização do real frente ao dólar. É por isso que nós alertávamos o trabalho do Thiago Davino aqui na Agriinvest, nosso economista-chefe, ele alertava para o agricultor aproveitar esse dólar futuro,
essas despesas muito que você tem em reais, por exemplo, parcela de maquinário, alguma dívida que você tem em reais na lavoura, que é muito comum, você ter aproveitado esses dólares futuros para 2023 acima de R$ 6, porque isso beneficiava muito o agricultor brasileiro. Nós não acreditávamos também que o dólar ia cair tão rápido assim no Brasil, isso é verdade. Mas você vê a importância de a gente olhar com carinho a comercialização agrícola, porque são grandes oportunidades de melhoria para o agronegócio brasileiro. Ô Marcos, agora, enfim, isso já aconteceu, mas e agora? Ainda dá para se fazer alguma coisa? Essa estratégia de vender agora, aproveitar essa diferença do físico para o futuro e fazer uma proteção ainda é válida? Alexandre, se nós pegarmos um custo para o ano que vem em torno de R$ 6.000 em Sorriso, com o preço futuro da soja em torno de R$ 139 por saca, para quem colher 65 sacas de média com uma lavoura de alta tecnologia, está dando um lucro em torno de R$ 3.000 por hectare. Isso é uma rentabilidade, percentualmente falando, na casa de 52%. O problema no agro no Brasil está com memória curta. Tomara que esse boom do agro dure por muito tempo. Questões de 5 safras passadas, Alexandre, essa lucratividade da soja era em torno de 10% no Brasil. Nos últimos anos aí superou 60%. Olha os resultados da SLC Agrícola, por exemplo, que é listada na B3, para você ver como foi bom para o agronegócio brasileiro. Graças a Deus, como foi bom para nós isso daí. Mas, com essa questão do real se valorizando, e se porventura essa questão global, econômica, tiver um recuo mais acentuado das commodities, para quem não fizer a sua hedge para frente, sua proteção, podem ser anos difíceis. Muito bem, isso que você está mostrando é muito importante, porque apesar de um recuo, né, na rentabilidade, ainda assim 52% aí não é pouco, né, Marcos? Não, historicamente falando não. Se você voltar a 4 safras passadas, 5, Alexander, o lucro da soja em Sorriso era R$ 400 a R$ 500 por hectare. Agora, qual que é o... Marcos, tivemos inflação, eu sei, tivemos inflação, mas veja, de 400 para R$ 3.000 por hectare, veja a disparada do custo dos maquinários, né? Fila de espera de 2 anos aí. Então, tome muito cuidado. Realmente, agora vai exigir, nos próximos anos aí, um grande exercício de qualificação no meio do rural, principalmente no gerenciamento das fazendas. Mas daí o cara que está me ouvindo, ou que está te ouvindo agora, pode falar, Marcos, mas você falou que tem oportunidade de alta lá em Chicago mais à frente. Tem todo um momento aí que o mercado pode se estressar. Dá para esperar mais um pouco? Eu diria que sim. Claro, né, nessas recentes quedas aí, eu não gosto de tomar grandes decisões diante de uma grande queda acumulada. Eu acho que não dá para tomar grandes decisões agora. O mercado, como eu falei, tem vários pontos importantes de recuperação de preço. Mais ou menos aí brincando, perdido por perdido é truco, já que aguentou o arroxo aí, né? Então não se assuste agora. Pega o terço lá, vamos dar uma rezada aí, mas brincando aí, mas tem vários fundamentos positivos para essa recuperação de preço de médio e longo prazo. Não perca as oportunidades. Ano bom é quando tem lucro. Mais importante, o Marcos está falando isso daí, é você, produtor, produtora, saber avaliar. Nós acreditamos aqui na Agriinvest, Alexandre, em 4 pilares da comercialização. O pilar-chefe é o número 4, que é o lucro. Como que o produtor rural deve encarar a sua decisão? Ano bom é quando tem lucro. O pilar 4, portanto, é ele saber avaliar seu custo de produção, a sua produtividade esperada, se você está numa região de estabilidade climática ou não, e aí o teu preço de venda do grão, você consegue fazer teu faturamento menos o teu custo, você tem o teu lucro. Se você tem um bom lucro para 2023, o que te impede de vender? Pode subir mais? Pode. Venda essa parcela, tira uma fatia daquele preço da soja, do que você está vendendo, compra uma call na bolsa, um seguro de alta e durma tranquilo. O problema é que a gente daí não é trader, deixa de ser um gestor para ficar especulando, assistindo o mercado. Eu acho que sobe, eu acho que cai. O mercado é maior que isso. Nós temos que nos profissionalizar nesse sentido aí.
Bela mensagem, Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A Agriinvest sempre parceira aqui, trazendo informações importantes e te ajudando a pensar. Ó, presta atenção em tudo isso que o Marcos falou e a partir dessas informações faça o seu planejamento para que você possa ter ao longo de toda a safra, ao longo de todo o ano, o seu melhor resultado. Obrigado, Marcos. Abraço para você, até a próxima. Igualmente, gente. Bom final de semana a todos. Valeu. Valeu. Tá aí, Marcos Araújo, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos agora aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia de queda, mais um dia de queda, dando sequência aí ao movimento que começou ontem com o relatório do USDA. Maio, $15,82 por bushel, portanto perdendo, como eu disse, o patamar dos 16. Queda de 35,5 pontos. Julho, da mesma forma, $15,66 por bushel, perdeu aí 31 pontos mais 25. Agosto, $15,31 por bushel, perdeu 23,5 pontos. E o setembro, $14,52 por bushel, 20 pontos mais 25 de queda. Vamos aos números do milho. Milho também no vermelho nos primeiros vencimentos. Maio, $7,35, $7,35 por bushel, 13,75 de queda. Julho, $7,21, queda de 11,25. Setembro caiu um pouquinho menos, 0,25 a 6,96. E o dezembro até reagiu, 4 pontos mais 25 de alta, $6,88 por bushel. Setembro e dezembro já precificando aí a safra nova nos Estados Unidos. E aquilo que o Marcos disse, o milho está bem mais atrativo que a soja aí, portanto, está tentando mudar aí a mentalidade do produtor americano em relação ao seu plantio e à utilização diária por lá. Vamos ver o trigo. Julho, $9,84 por bushel, caiu também forte, até 17, quase 18 pontos. Setembro, $9,74, queda de 14,5 pontos. Dezembro, $9,64, perdeu 8 pontos mais 25. E o março de 23, $9,48 por bushel, 3,5 de queda. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.